Em algum momento da sua vida, quando você estava negociando, tendo uma negociação comercial, eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação onde o outro, ele simplesmente supervalorizou o bem ou o produto que ele estava aí negociando com você. Ele simplesmente praticou um preço muito mais alto, um preço bem superior ao preço do mercado. E você deve ter ficado sem entender, por que essa pessoa ela pratica isso? Esse preço, ele é um preço que está muito além do preço que é praticado, é uma coisa quase que inconcebível. Essa pessoa deve estar maluca para fazer uma proposta, fazer uma oferta nesse valor. Mas veja, isso é uma questão muito comum nas negociações e isso se deve a um aspecto, um efeito chamado efeito dotação. Na neurociência, a gente trata esse efeito como um viés cognitivo. Ele é um viés cognitivo onde a pessoa que tem um dado apego àquele objeto ou àquele bem, ela tem a tendência de supervalorizar ele. E por que ela supervalorizou? Não é porque ela é maluca, não é porque isso surgiu do nada. Veja, esse efeito dotação, ele acontece basicamente pelo apego ao objeto e ao bem. Você tem uma pessoa tem esse determinado apego por esse objeto. E ela está negociando com você esse objeto. Então ela vai acontecer o quê? Ela vai abrir mão daquele objeto, certo? Ela vai simplesmente, aquilo não vai fazer mais parte da vida dela. Ela tendo esse apego com esse objeto e que depois da negociação ela vai se desfazer daquele objeto, essa separação ela vai causar um certo impacto emocional. Então a pessoa ela vai ser impactada emocionalmente. E como forma de reagir a esse impacto emocional, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de forma intuitiva, ela vai incorrer nesse viés cognitivo de supervalorizar o bem ou objeto. Ela vai supervalorizar. Isso para quê? Para amortecer esse impacto da perca. Ela vai perder. Então, intuitivamente, ela vai tender, ali como aquilo tinha uma relação com ela, tinha um apego, aquele objeto, aquele bem, ela vai tender a supervalorizar. Bom, vocês podem muito bem correr, né, nessa questão da supervalorização. Então, para que vocês, quando vocês perceberem que vocês estão com esse efeito dotação, que esse viés cognitivo ele está agindo nas negociações comerciais, essas podem fazer duas coisas. A primeira coisa, o primeiro de tudo, quando você for negociar alguma coisa que você tem um certo apego, que tem um certo valor emocional para você, é você ter uma mentalidade orientada para o futuro. Então, simplesmente foque mais no futuro. Quando estiver negociando, evite ficar pensando, nossa, como aquela coisa tinha valor para mim, os momentos que aquela coisa me propiciou, nossa, como é que foi. Tenha uma orientação mais dada para o futuro. Isso vai ajudar, isso, de certa forma, se praticando isso, você não vai ser uma vítima tão fácil do efeito dotação. E outra questão é quando você tender a supervalorizar, você sentir que, caramba, será que realmente esse preço ele está muito acima do praticado? Será que eu não estou ali supervalorizando essa coisa? Você consulte a opinião de terceiros. Consulte terceiros, veja ali um especialista naquele bem ou naquele objeto que você está negociando, pergunte a opinião de um terceiro imparcial. Essas duas formas, quando você identificar o efeito de dotação, você vai conseguir mitigá-lo, você vai conseguir diminuir esse efeito e você vai acabar não supervalorizando o seu produto ou o seu bem.